Alô? Havendo no legal, sob proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 13ª sessão ordinária do ano 2025. Convido o vereador José Donizete Carvalho a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agradeço o vereador José Donizete Carvalho pela leitura. Coloco em discussão a ata da 12ª sessão ordinária do ano 2025, a qual foi entregue cópia a cada um dos vereadores da Casa de Leis. Com a palavra pela ordem, o vereador que dela queira fazer uso. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontra, os contrários se levantem. A ata da 12ª sessão ordinária está aprovada por unanimidade de votos. Projeto de Lei Complementar número 6/2025, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei número complementar 6/2025. Prorroga o Plano Municipal de Educação aprovado pela Lei Complementar número 95 de 2015, de 22 de junho de 2015, e dá outras providências. Tiago Francisquini Viana, Prefeito Municipal de General Salgado, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica prorrogada a vigência da Lei Complementar número 95, de 22 de junho de 2015, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação, até a entrada em vigor de nova legislação que substitua com o mesmo objetivo. Artigo 2º. A prorrogação da vigência da Lei Complementar número 95, 2015 e a implementação do novo Plano Municipal de Educação dependerão da aprovação do projeto de lei número 2614/2024, que trata do novo Plano Nacional de Educação, cujo artigo 6º estabelece prazo de 1 ano após sua publicação para que os municípios adequem seus respectivos planos municipais de educação. Artigo 3º. Até a aprovação do novo Plano Municipal de Educação, o município de General Salgado se compromete a dar continuidade à execução das estratégias e ações previstas nas metas estabelecidas no atual Plano Municipal de Educação. Artigo 4º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. General Salgado, 13 de agosto de 2025. Tiago Francisquini Viana, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 10/2025, de autoria do senhor Prefeito. Projeto de Lei Complementar número 10/2025. Altera o artigo 1º, 2º e 3º da Lei Municipal 2.291, de 18 de outubro de 2007, e dá outras providências. Tiago Francisquini Viana, Prefeito Municipal de General Salgado, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 1º, 2º e 3º da Lei Municipal 2.291, de 18 de outubro de 2007, que passarão a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Instituto de Previdência Municipal de General Salgado, IPREM, autorizado a proceder descontos em folha de pagamento aos ativos, inativos, aposentados e pensionistas a ele vinculados, decorrentes de: primeiro, operações de crédito consignado, empréstimos, contraídas junto a instituições financeiras legalmente autorizadas a operar no país. Segundo, mensalidades ou contribuições destinadas a entidades representativas de classe, como sindicatos, associações ou cooperativas, bem como a planos de saúde, seguros de vida, previdência complementar ou outras entidades conveniadas, desde que haja autorização prévia, expressa e individual do beneficiário, ativo, aposentado ou pensionista, ao IPREM. Artigo 2º. O valor total do desconto referentes a empréstimos consignados mencionados no inciso 1º do artigo anterior não poderá ultrapassar o limite de 35% dos proventos líquidos mensais dos servidores ativos, inativos, aposentados e pensionistas, sendo de responsabilidades do IPREM o controle e o respeito
a esse limite. Parágrafo 1º. Entende-se por proventos líquidos mensais o valor total percebido pelos servidores ativos e inativos, aposentados e pensionistas, já deduzidos os descontos legais obrigatórios. Parágrafo 2º. Os demais descontos previstos no inciso 2º do artigo 1º, não relacionados a empréstimos consignados, poderão ser realizados desde que autorizados previamente, expressamente pelo beneficiário. Parágrafo 3º. Os descontos em folha de pagamento dos servidores ativos e inativos, aposentados e pensionistas, nos termos da lei, deverão ser regulamentados por meio de resolução do Conselho de Administração, conforme disposto na Lei Complementar Municipal número 17, de 4 de abril de 2006. Artigo 3º. É vedada a realização de qualquer desconto nos moldes previstos nesta lei, sem a devida autorização expressa e individual do servidor ativo, inativo, aposentado ou pensionista. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. General Salgado, 10 de setembro de 2025. Tiago Francisquini Viana, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 48/2025, de autoria do senhor Prefeito. Projeto de Lei número 48/2025. Dispõe sobre a afetação de parte de bem público destinada a sistema de lazer para bem público, uso especial e da outras providências. Tiago Francisquini Viana, Prefeito Municipal de General Salgado, Estado de São Paulo. Usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a afetação da área de 3.141,73 metros quadrados, integrante do bem público destinado a sistema de lazer da matrícula número 7.897 do CRI local, que passa a ser considerada bem público de uso especial. Terreno destinado a sistema de lazer, localizado entre a Rua Diogo Ferraz e a Rua Valdir Colombo Vagite. Propriedade de Orlindo Borges Guimarães e estação elevatória de esgoto, no bairro residencial Padre Vitorino, com área de 3.141 metros e 63 centímetros quadrados, com a seguinte descrição. Tem início na divisória de estação elevatória de esgoto com a Rua Diogo Ferraz, onde segue em linha reta uma distância de 80 metros pela Rua Diogo Ferraz até encontrar o cruzamento da Rua Diogo Ferraz com a Rua Valdir Colombo. Daí deflete à direita com o desenvolvimento de uma curva de 14,14 metros e raio de 9 metros, e segue em linha reta uma distância de 51 metros e 87 centímetros, pela Rua Valdir Colombo, até encontrar a propriedade do Orlindo Borges Guimarães. Daí deflete à direita e segue em linha reta uma distância de 102 metros e 28 centímetros, confrontando com a propriedade de Orlindo Borges Guimarães, até encontrar a estação elevatória de esgotos. Daí deflete à direita e segue em linha reta uma distância de 11 metros e 48 centímetros, confrontando com a estação elevatória de esgoto, até encontrar o ponto inicial da presente descrição, que foi na divisa da Rua Diogo Ferraz. Artigo 2º. O lote urbano da matrícula 7.897 do CRI local, cuja afetação está sendo alterada, será utilizado para a construção de 10 casas concedidas pelo Programa Novo PAC FNHIS Sub-50, destinado ao município com até 50 mil habitantes, que permite subsídio para novas moradias com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. General Salgado, 4 de setembro de 2025. Tiago Francisquini Viana, Prefeito Municipal.
Balancete da Receita e Despesa da Câmara Municipal de General Salgado, referente ao mês de agosto de 2025, o qual coloca à disposição dos nobres vereadores das Secretarias da Casa de Leis e Ciência da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Decreto Legislativo número 3, 2025, de autoria do vereador Elian Flores, subscrito pelos outros edis que compõem essa Casa de Leis. Projeto de Decreto Legislativo número 3, 2025. Dispõe sobre outorga de títulos de cidadão salgadense ao ilustríssimo senhor Márcio Teixeira da Rocha. A mesa da Câmara Municipal de General Salgado, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte lei. Decreto Legislativo. Artigo 1º. Fica outorgado título de cidadão salgadense a ilustríssimo senhor Márcio Teixeira da Rocha, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de General Salgado. Artigo 2º. A outorga da honraria a que se refere o artigo anterior será efetuada em sessão solene da Câmara Municipal de General Salgado, em dia e hora previamente estabelecidos. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de General Salgado, 9 de setembro de 2025. Autor Elian Flores, subscrita por todos os vereadores. Excelentíssimo senhor presidente, senhores edis, apresentamos para alta apreciação do egrégio plenário o projeto de decreto legislativo número 3, 2025, de nossa autoria, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão salgadense ao ilustríssimo senhor Márcio Teixeira da Rocha. Márcio Teixeira da Rocha nasceu 5 de junho de 1950, na cidade de Baço, São Paulo. Filho de Agostinho Teixeira da Rocha e Maria José Teixeira da Rocha, casado com a senhora Sueli das Graças Garcia Rocha, construiu sua família com amor e dedicação, sendo pai de Sandra Marça Rocha, Márcio Teixeira da Rocha Júnior, Sueli Marça Rocha e Ricardo Márcio Garcia Rocha. Também é irmão de Orlando Rocha e Maria das Graças Aparecida Rocha, sempre mantendo vivos os laços familiares. O senhor Márcio é avô orgulhoso de Kleber Antônio Andrade Filho, Caroline Marça Rocha Andrade, Cauã Rocha Andrade, Pedro Henrique Pietrobon, Henrico Pietrobon Rocha, Rafael da Silva Rocha, Sara da Silva Rocha, Silas José Viana da Costa Filho, Felipe Rocha Viana da Costa e Gabriela Márcia Marques. Entre seus bisnetos estão Liz Andrade e o pequeno Isaac Martins Rocha ainda no ventre. Sua família também conta com genros e nora que contemplam a alegria do lar. Cláudia Pietrobon, Kleber Antônio Andrade, Silas Viana e Elisete Rocha. Em 1967, de forma autodidata, iniciou seus estudos em violão e canto com o instrumento emprestado de seu amigo Ivo Guimarães. Ao longo de sua trajetória, fundou e participou de inúmeras bandas, entre elas Tabu Ritmos, Gama Som, Banda Marcas, Banda Fiesta e Banda Caçula, que contou com a participação de jovens, muitos deles seus próprios alunos. Esses grupos conquistaram reconhecimento em todo o estado de São Paulo, destacando-se pela presença de palco, qualidade musical e energia contagiante. Tocavam em carnavais, praças públicas, clubes, aniversários, casamento e bailes, levando alegria e música para diversas cidades. Além de músico, Márcio dedicou ao ensino, ministrando aulas de violão, bateria, teclado, guitarra, baixo e canto, formando inúmeros músicos, entre eles todos seus filhos. Seu grande sonho sempre foi viver da música como a banda baile, um sonho que transformou em realidade ao longo de sua carreira. Márcio Teixeira da Rocha também teve a oportunidade de dividir experiências com grandes nomes da música brasileira, como Rio Negro e Solimões, Moacir Franco, Tião Carreiro, Lucas e Luan, Daniel, Lourenço e Lorival, Renato Teixeira e Barrerito. Participou e organizou grandes festivais de música popular e chegou a ser destaque no palco The Voice Brasil da Rede Globo, representado por seu aluno e hoje vereador Elian Flores.
Sua história vai além da música. Em General Salgado, deixou sua marca no esporte, atuando como treinador e inspirando jovens a perseguirem seus sonhos. Falar de Márcio é falar de um homem completo. Cantor, professor, dedicado, treinador eficaz, filho amado, irmão prestativo, pai carinhoso, avô acolhedor e bisavô sábio. Agradecemos pela pessoa extraordinária que o senhor Márcio Teixeira da Rocha é e por tudo o que representa para a sua família, amigos e para a nossa comunidade. Que Deus continue abençoando sua vida, concedendo saúde, força e muitas alegrias, estendendo suas bênçãos também a toda a sua família. Contamos com a indispensável colaboração dos nobres edis, a fim de aprovarmos o projeto de Decreto Legislativo 3 de 2025, que presta essa linda homenagem ao ilustríssimo senhor Márcio Teixeira da Rocha, pelo homem incrível que com humildade, solidariedade e talento sempre esteve presente na vida de tantas pessoas, contribuindo para a música, cultura, esporte e, acima de tudo, para o fortalecimento da comunidade. Câmara Municipal de General Salgado, 9 de setembro de 2025, autor Elian Flores, vereador, subscrita pelos vereadores Claudemir Matheus Cardoso, Eduardo Rodrigo Nunes Frota, José Donizete de Carvalho, Marcos Antônio de Alencar, Sinésio Crescêncio, Jonathan César Santana, Rodrigo Alexandre Boneto e Valdair Benedito de Oliveira. Requerimento 55/2025, de autoria do vereador Elian Flores, subscrito por outros edis. Requerimento número 55/2025. Senhor presidente, senhores edis, requeremos, ouvido do outro plenário e dispensadas as formalidades regimentais, seja enviado o ofício ao DER, Departamento de Estradas e de Rodagens, solicitando informações relativas ao andamento da licitação e se tem prazo para o início das obras para a realização do recap na vicinal Carmelo Ferreira Pinto, que interliga o distrito de Prudência e Moraes à rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. Referida solicitação se faz necessária, tendo em vista que este vereador é questionado frequentemente pelos munícipes do distrito de Prudência e Moraes. Salientamos ainda que referido recap é de suma importância tanto aos moradores de General Salgado quanto ao distrito de Prudência e Moraes, e por todos os motoristas que por aquela via trafegam, pois o referido trecho está em péssimo estado de conservação, prejudicando sobremaneira o trânsito de caminhões, automóveis que trafegam por aquela rodovia. Salientamos ainda que a alta movimentação dos veículos e caminhões desgastou o asfalto, formando buracos. Quando não são atenuados, eles crescem e viram crateras, prejudicando a mobilidade dos veículos e pedestres, causando inclusive acidentes graves. E por esse motivo é tão aguardado o recapeamento asfáltico. Como representantes do povo, assumimos o compromisso de lutar pelos seus direitos, todos os contextos, para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Por isso, vimos por meio deste apresentar o presente requerimento. Câmara Municipal de General Salgado, 3 de setembro de 2025. Autor, Elian Flores, subscrita pelos edis Sinésio Crescêncio, Marcos Antônio de Alencar, Valdair Benedito de Oliveira, Rodrigo Alexandre Boneto, Claudemir Matheus Cardoso. Submeto em única discussão com a palavra pela ordem o vereador que dela queira fazer uso. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado o requerimento 55/2025, em única votação por unanimidade de votos. Requerimento 56/2025, de autoria do vereador Claudemir Matheus Cardoso, subscrito por outros edis. Requerimento número 56/2025. Senhor presidente, senhores edis, os vereadores que subscrevem com assento nessa Casa Legislativa vem perante Vossa Excelência, amparados nos artigos 76 a 84 do Regimento Interno desta Casa de Leis, com o artigo 18, nos inciso 1º, inciso 11 e inciso 13 da Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais. Solicita a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário. Requerendo que seja encaminhado ofício à Prefeitura Municipal de General Salgado, solicitando informações do Poder Executivo Municipal
a respeito do pagamento do incentivo financeiro aos trabalhadores das equipes de atenção primária, saúde da família, saúde bucal e multiprofissional. Considerando que a Lei Municipal número 3.228, de 1º de agosto de 2025, que dispõe e disciplina o pagamento do incentivo financeiro aos trabalhadores das equipes de atenção primária, saúde da família, saúde bucal e multiprofissional. Considerando que até o presente momento ainda não foi pago esses incentivos a estes profissionais. Considerando que o valor para a realização do pagamento desse incentivo, provém principalmente do governo federal, através do programa Previne Brasil, com recursos do Ministério da Saúde, e são repassados aos municípios para serem destinados às equipes e unidades, com o objetivo de fortalecer a atenção primária à saúde. Considerando que esses profissionais estão cobrando do motivo pelo qual ainda não receberam esse incentivo, que é direito deles. Câmara Municipal de General Salgado, 12 de setembro de 2025. Autor, Claudemir Matheus Cardoso, subscrita pelos vereadores Sinésio Crescêncio, Elian Flores, Marcos Antônio de Alencar, Rodrigo Alexandre Bonito e Valdair Benedito de Oliveira. Submeto a única discussão, com a palavra pela ordem o vereador que deverá fazer uso, com a palavra o vereador Claudemir Matheus Cardoso. Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores, a todos aqui presentes e a todos que estão assistindo pelas redes sociais. Eu estou com a lei em mãos, número 3.228. Foi autorizado o prefeito fazer o pagamento desde o dia 1º de agosto de 2025. E até agora o prefeito não fez. E na lei fala aqui, dispõe sobre o repasse de pagamento do incentivo financeiro aos trabalhadores das equipes de atenção primária, saúde da família, saúde bucal e multiprofissional, conforme a portaria ministerial do dia 10 de abril de 2025. Isso daqui, para mim, está sendo revoltante. Eu estou tendo muita cobrança, eu tenho certeza que todos os vereadores aqui receberam cobrança, né? Isso daqui não é um mérito do prefeito, é um mérito dos agentes de saúde. Todo mês ele está fazendo a meta, aí chega final do ano para incentivar os agentes de saúde, né? Antes de pagar o incentivo, não. Então, eu espero que o senhor prefeito aí resolva o mais rápido possível, porque é pouco, mas esse pouco faz a diferença. Quando eu era presidente da Câmara Municipal aqui, o prefeito era vereador, não chegava nem o dia do pagamento, ele estava gritando eu na rua, vai fazer o pagamento hoje? E agora dos agentes faz 1 mês e meio que ele não paga o incentivo. Muito obrigado, senhor presidente. Só complementando aí, Claudemir está falando, já foi aprovado por esse legislativo, a gente aprovou, então só ficou faltando a parte do executivo agora, né? Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado o requerimento 56/2025, em única votação por unanimidade de votos. Requerimento 57/2025, de autoria do vereador Marcos Antônio de Alencar, subscrito por outros vereadores. Requerimento número 57/2025. Senhores vereadores, os vereadores que este subscrevem, com assento nesta Casa Legislativa, vem perante Vossa Excelência, amparado nos artigos 76 a 84 do Regimento Interno desta Casa de Leis, com o artigo 18, incisos 1º, 11º e 13º, da Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais. Solicita a Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário. Requerendo seja encaminhado o ofício à Prefeitura Municipal de General Salgado, requerendo informações do Poder Executivo Municipal a respeito de suposto recebimento pela Prefeitura Municipal de pneus ressolados, em substituição a pneus radial que foram adquiridos pela municipalidade, considerando o recebimento pela Câmara Municipal de General Salgado
de pedido de manifestação e informações ao Ministério Público, versando sobre as denúncias de supostas irregularidades afetas ao recebimento de pneus ressolados em substituição a pneus radial, que supostamente havia sido adquirido pela Prefeitura Municipal de General Salgado. Considerando que, nesta denúncia, representação deu origem à notícia de fato número 0270-73-2025, considerando a necessidade de ser apurado este suposto ocorrido, a fim de ser respondido e solicitado de manifestação do Ministério Público, considerando a necessidade de analisar o caso a fim de observar se houve ou não ocorrência de alguns desvios de conduta e ou incisos de irregularidades que ensejam a tomada de providências por parte do Legislativo. Requeremos, ouvido do outro plenário, dispensadas as formalidades regimentais, seja encaminhada a esta Câmara Municipal informações a fim de responder os seguintes questionamentos. Houve a compra de pneus no exercício de 2025? Se sim, relacionar a quantidade de pneus adquiridos, o fornecedor, a data da aquisição, a forma da contratação, o valor total e individual de cada compra, a descrição do pneu, marca, modelo, medida, se é novo ou ressolado, relacionar em cada compra se foram adquiridos pneus novos ou ressolados, a forma da entrega e fornecimento dos pneus, onde foi realizada a instalação dos pneus e quais os veículos que foram instalados, especificando qual pneu foi instalado em qual veículo e se é ressolado ou novo. Os pneus utilizados pela Prefeitura ficam estocados no almoxarifado da Prefeitura Municipal de General Salgado ou em outro local. Se em outro, onde e por quê? Câmara Municipal de General Salgado, 12 de setembro de 2025. Vereador Marcos Antônio de Alencar, subscrito pelos vereadores Sinésio Crescêncio, Elian Flores, Valdir Benedito de Oliveira, Rodrigo Alexandre Boneto, Claudemir Matheus Cardoso. Submeto a única discussão com a palavra pela ordem o vereador que dela queira fazer uso. Só justificando aos vereadores quanto ao requerimento, é do conhecimento de todos, como eu já passei em reunião anterior, que foi formalizada uma denúncia ao Ministério Público. E essa denúncia foi encaminhada à Câmara Municipal pedindo providência. Então, a presidência está fazendo esse ofício ao senhor prefeito para apresentar o resultado desse ofício ao Ministério Público e aos vereadores. Se tiver alguma indagação, alguma dúvida, poderá ser feita uma comissão para realizar essa investigação. Só que esse requerimento ele é amplo, dá para saber certinho do que foi feito, da forma que foi feito e aonde foi feito. Então, eu acho que já, se responder aí a condição de atender o requerimento, a gente pode analisá-lo e ver quais são os caminhos que podemos tomar. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado o requerimento 57/2025, em única votação por unanimidade de votos. Requerimento 58/2025, de autoria do vereador Elian Flores. Requerimento número 58/2025. Senhor presidente, senhores edis, requeiro, ouvido do outro plenário, dispensadas as formalidades regimentais, sobre os seguintes projetos. Projeto de lei complementar número 6 de 2025, que prorroga o Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei Complementar número 95 de 2015, de 22 de junho de 2015, e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 10 de 2025, que altera o artigo 1º, 2º e 3º da Lei Municipal número 2291, de 18 de outubro de 2007, e dá outras providências. E projeto de lei número 48 de 2025, que dispõe sobre a afetação de parte de bem público destinado ao sistema de lazer, para bem público uso especial, e dá outras providências, todos de autoria do senhor prefeito. Câmara Municipal de General Salgado, 12 de setembro de 2025. Elian Flores, vereador. Submeto em única discussão com a palavra pela ordem o vereador que dela queira fazer uso. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontra, os contrários se levantem. Aprovado o requerimento 58/2025, em única votação por unanimidade de votos. Requerimento 59/2025, de autoria do vereador Elian Flores.
Requerimento número 59 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, requer ouvido do outro plenário, dispensadas as formalidades regimentais, consoante o que dispõe o inciso 3º do artigo 235 do regimento interno desta Casa de Leis. Sejam as duas discussões e as duas votações relativas ao projeto de lei complementar número 6 de 2025, que prorroga o Plano Municipal de Educação aprovado pela Lei Complementar número 95 de 2015, de 22 de junho de 2015, e dá outras providências. E ao projeto de lei complementar número 10 de 2025, que altera o artigo 1º, 2º e 3º da Lei Municipal número 2291, de 18 de outubro de 2007, e dá outras providências. Ambos de autoria do senhor prefeito, apreciadas e votadas na 13ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 16 de setembro de 2025, conforme autoriza o parágrafo 1º do artigo 278, constante no capítulo 5, também do Regimento Interno. Câmara Municipal de General Salgado, 12 de setembro de 2025. Autor, Elian Flores. Submeto a única discussão com a palavra pela ordem o vereador que dela queira fazer uso. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado o requerimento número 59 de 2025, em única votação por unanimidade de votos. Leitura das indicações de número 190 a 195 de 2025. Indicação número 190 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, indicamos ao Poder Executivo Municipal, ouvido do outro plenário, dispensadas as formalidades regimentais, providências cabíveis a fim de que seja instalado um quebra-molas na rua Elias Moisés Elias, neste município de General Salgado. Referida reivindicação em muito contribuirá no sentido de reduzir a velocidade dos veículos, pois os motociclistas e carros passam em alta velocidade, colocando em risco a vida de pessoas que utilizam a referida via. Sendo uma reivindicação dos moradores, proporcionará maior segurança aos transeuntes. Salientamos que a instalação de lombada na localidade citada prevenirá risco de acidente naquele trajeto, tendo em vista que as lombadas implantadas em nosso município visam trazer maior segurança e respeito à população, agindo como redutores de velocidade no local, inibindo riscos aos pedestres e condutores que trafegam pela via. Diante do exposto, solicitamos total atenção por parte do senhor prefeito, com a máxima urgência que a causa requer. Câmara Municipal de General Salgado, 5 de setembro de 2025. Autor, Claudemir Matheus Cardoso, subscrita pelos vereadores Sinésio Crescêncio, Marcos Antônio de Alencar, Valdir Benedito de Oliveira, Rodrigo Alexandre Boneto, Elian Flores. Indicação número 191, 2025. Senhor presidente, senhores edis, indicamos ao Poder Executivo Municipal, ouvido do outro plenário, dispensar as formalidades regimentais, que sejam tomadas as providências necessárias, com o objetivo de ser consertado o muro do Clube de Regatas Salgadense, localizado neste município. Referida reivindicação tem o objetivo de proteger o espaço de potenciais invasões, vandalismo e depredação, tendo em vista que há muito tempo o muro apresenta vários danos que precisam ser melhorados devido ao estado precário em que se encontra atualmente. Salientamos que o muro está com a estrutura comprometida e necessita de reparos, pois existe risco de cair em cima de transeuntes que por ali passam, entre eles alunos que estudam na Ângelo Scarim. Salientamos ainda que a falta de manutenção adequada tem comprometido a segurança das pessoas que circulam na calçada do referido clube. Tal solicitação tem como objetivo atender pedidos feitos por alguns munícipes a este vereador, pois, conforme relatos, o muro encontra-se danificado, podendo colocar em risco a integridade física das pessoas, motivo pelo qual se faz necessário o conserto com máxima urgência. Câmara Municipal de General Salgado, 5 de setembro de 2025. Autor, Eduardo Rodrigo Nunes Frota, subscrito pelos vereadores Jonathan César Santana e José Donizete Carvalho. Indicação número 192, 2025. Senhor presidente, senhores vereadores,
indicamos ao senhor prefeito municipal, ouvido o douto plenário, dispensadas as formalidades regimentais, que providencie iluminação no trevo de acesso à nossa cidade, para quem vem em sentido Magda, de General Salgado. Salientamos que, no referido local, existe uma grande deficiência da iluminação pública, o que implica em risco à segurança e dificulta de identificação por parte dos caminhoneiros e visitantes, que o local se trata da entrada da cidade. Referida reivindicação tem o objetivo de ser providenciada a iluminação no trevo de acesso à nossa cidade, pois do jeito que se encontra oferece riscos aos condutores de veículos que por ali trafegam. Salientamos que referida indicação é em atenção aos pedidos de vários munícipes que reclamam na escuridão que está o trevo mencionado acima. Posto isso, peçamos que o senhor prefeito analise e estude meios de solução deste problema e má iluminação do trevo de nossa cidade. Câmara Municipal de General Salgado, 9 de setembro de 2025. Autor, Valdair Benedito de Oliveira, subscrito pelos vereadores Sinésio Crescêncio, Elian Flores, Rodrigo Alexandre Boneto, Marcos Antônio de Alencar, Claudemir Matheus Cardoso. Indicação número 193, 2025. Senhor presidente, senhores edis. Indicamos ao chefe do Poder Executivo, ouvido o douto plenário, dispensar as formalidades regimentais, providências urgentes em relação aos fios soltos deixados, seja pelas empresas telefônica, internet ou energia elétrica em nosso município. Salientamos que é de responsabilidade das empresas de serviços públicos, como a Elétrico, as empresas de telefonia e internet manterem a infraestrutura em condições adequadas e seguras, incluindo a fixação correta dos fios em postes e a retirada de fios soltos que representem riscos à população, onde fios pendurados ou caídos têm colocado em risco a segurança de pedestres, motoristas e motociclistas. Salientamos ainda que a situação que envolve estes fios soltos é crítica, onde em várias localidades da cidade os fios estão baixos demais ou jogados no chão, o que além de causar poluição visual, oferece perigo real à população. Diante do exposto, contamos com atenção especial por parte do senhor prefeito, a fim de que se resolva tal situação que vem causando vários transtornos à população da nossa cidade. Câmara Municipal de General Salgado, 9 de setembro de 2025. Autor, Valdair Benedito de Oliveira, subscrito pelos vereadores Sinésio Crescêncio, Claudemir Matheus Cardoso, Marcos Antônio de Alencar, Rodrigo Alexandre Boneto e Elian Flores. Indicação número 194, 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, indicamos ao senhor prefeito municipal, ouvido o douto plenário, dispensadas as formalidades regimentais, providências necessárias a fim de que seja realizada a operação tapa-buracos, na esquina do supermercado Real Rede Paz, cruzamento da Avenida Domênico Rau com a Rua Asílio Antônio do Prado, neste município. Tal solicitação tem como objetivo de atender pedidos feitos por muitos munícipes a este vereador, a fim de viabilizar o trânsito seguro de veículos e pessoas naquela localidade, assim como evitar eventuais acidentes, posto que esta rua se encontra em péssimo estado. Os buracos existentes no local estão danificando os veículos, dificultando o tráfego pela rua e aumentando o risco de acidente devido ao estado de deteriorado que se encontra, causando transtornos para os motoristas que transitam por esta via. Considerando o elevado número de reclamações recebidas pelos munícipes que trafegam no referido local, relativas aos buracos que têm causado transtornos aos motoristas e pedestres, a medida se faz necessária para garantir as condições adequadas de circulação. Contamos com a especial atenção por parte do senhor prefeito, a fim de que atenda com a máxima urgência a referida reivindicação. Câmara Municipal de General Salgado, 9 de setembro de 2025. Autor, Eduardo Rodrigues Nunes Frota, subscrito pelos vereadores Jonathan César Santana, José Donizete de Carvalho. Indicação número 195, 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito, ouvido o douto plenário, dispensar as formalidades regimentais, que sejam tomadas providências, a fim de que seja rebocado o muro da Escola Sirlei Cândido de Oliveira, localizado neste município. Salientamos que tal reivindicação se faz necessária, tendo em vista que dentro dos buracos existem
existentes no muro da escola, foi encontrado escorpiões. Por esse motivo, a necessidade de que seja rebocado o mesmo. Salientamos que é importante destacar que a presente indicação legislativa tem como objetivo primordial garantir melhorias na segurança dos alunos da referida escola. Salientamos ainda que é importante destacar que a escola é um ambiente fundamental para o desenvolvimento das crianças e jovens, devendo ser coibido a falta de segurança. Indicamos ainda providências a fim de que seja aplicada tinta própria no telhado do pátio da escola Sirlei Cândido de Oliveira, a fim de coibir o calor intenso. Salientamos que nossos alunos merecem uma escola que proporciona conforto e um local arejado para as crianças realizarem atividades diárias no pátio, para lancharem e também para passar o intervalo. Salientamos também que nesses dias de calor intenso, nada mais justo que seja aplicada uma tinta própria no telhado da escola, com o intuito de refrescar toda a escola, oferecendo assim mais bem-estar para os alunos, funcionários e professores. Diante do exposto, peçamos atenção especial a essa indicação, visando garantir um ambiente favorável ao aprendizado e ao bem-estar de todos os envolvidos no ambiente escolar. Câmara Municipal de General Salgado, 10 de setembro de 2025. Autor: Jonathan César Santana, subscrita pelos edis Eduardo Rodrigo Nunes Frota e José Donizete Carvalho. As quais serão encaminhadas aos setores competentes para as providências necessárias. Pequeno expediente. Consulta aos vereadores quanto interesse da palavra. Nesse período, a mesma se dará por ordem alfabética e pelo tempo de 3 minutos. Com a palavra, o vereador Sinésio Crescêncio. Boa noite, senhor presidente, nobres edis, público aqui presente e aqueles que nos ouvem através das redes sociais. Gostaria de só lembrar aqui, cobrando novamente, né, nosso senhor prefeito aí, referente a médicos. O pessoal está cobrando bastante, acho que os novos edis têm sido cobrados, principalmente fonoaudiólogos. Tem muitas mães desesperadas aí, precisando desses médicos. E ficou de licitação, contratação, não sei de que forma, mas realmente está precisando e precisando muito. Gostaria que, então, visse com mais carinho. Tem diversas especialidades, né? Mas essa, acho que é uma das mais carentes que o município está precisando realmente. Uma outra indagação aí seria a atividade delegada. Os policiais militares estão cobrando bastante, alguns familiares também. Afinal, é um extra, né? É um extra que ajuda no orçamento familiar dos policiais militares. Tendo em vista que esta Casa de Leis já foi aprovado e falado aqui, que essa Casa de Leis, na sua totalidade, vai efetuar o pagamento da atividade delegada, pagando totalmente o custo da atividade delegada. E aí todos querem saber o porquê que o senhor prefeito não resolveu ainda dar continuidade. Nesse mês de setembro não está havendo atividade delegada. Então o pessoal tem me perguntado e a gente está aqui também indignado e querendo saber o porquê, se essa Casa de Lei vai passar na sua totalidade o valor disso. E parabenizar os municípios, todos os munícipes de General Salgado, né? Afinal de contas, a cidade de General Salgado fez 81 anos. Aqueles que nasceram aqui, foram criados aqui, aqueles que chegaram depois, assim como eu, mas já me considero um cidadão salgadense, intitulado, graças a Deus, e parabenizo a todos, a toda a população salgadense, por esses 81 anos de General Salgado. Obrigado, senhor presidente. Eduardo. Elian. Com a palavra o vereador Elian Flores. Boa noite, senhor presidente, nobres edis, público presente, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Quero aqui falar do título de cidadão salgadense, né, ao senhor Márcio Teixeira da Rocha. Eu acho que é uma homenagem válida, né, um homem aí que já ajudou muita gente, né, desde da juventude aí até as pessoas mais velhas, sempre esteve envolvido na parte da cultura, no esporte, e nunca mediu esforços aí para poder estar ajudando, né, no fortalecimento do nosso município. Sempre envolvido aí na área da música, no futebol. Eu acho que é uma figura aí que a maioria dos salgadenses conhece, e é um título merecido ao Márcio Teixeira, que nasceu lá em Baço, mas aqui está aqui no município de General Salgado há mais de 50 anos.
né? Então, quero falar também, pegando a deixa aí do Sinésio, sobre o fonoaudiólogo, né? A gente viu aí que todos os vereadores aqui, praticamente todos os vereadores, vêm sendo cobrado, né, há alguns meses, e a gente também cobra o executivo. E aí fica naquela de que vai fazer pregão, que vai ver a documentação, e com isso o tempo vai passando, e as crianças, né, principalmente aí, que precisam, as mães que precisam também desse fonoaudiólogo, acaba tendo que esperar muito, e acaba complicando a situação. Então, é uma demanda aqui, praticamente, eu acredito que de todos os vereadores, e que a gente vem cobrando sim o executivo aí, para que possa fornecer esse fonoaudiólogo, que é uma demanda muito grande aí, de mães e crianças que precisam. Também queria desejar os parabéns aí, né, para General Salgado, 81 anos de história, uma história que vem sendo construída com muito trabalho, né, dedicação e união, que a gente está no mesmo barco aqui. Acho que todo mundo quer o bem de General Salgado, todos os munícipes e todo mundo que moram, trabalham e estudam aqui em General Salgado. Só isso, senhor presidente. José. Com a palavra, o vereador Rodrigo Alexandre Boneto. Senhor presidente, nobres amigos aqui, todo o público presente, pessoal que nos acompanha pela rede social. Eu vou ler aqui uma nota, né, que eu mesmo escrevi, né, para falar sobre a brigada de incêndio. Senhor presidente, nobres colegas e comunidade que nos acompanha, quero registrar meu profundo respeito e agradecimento à vossa brigada de incêndio, que na manhã de domingo do dia 14 de setembro atuou com competência e coragem para controlar o fogo ocorrido em nosso município, evitando danos ainda maiores. O trabalho de cada brigadista foi fundamental. No entanto, não podemos deixar de abordar um ponto importante. Durante a madrugada, diversos produtores rurais relataram dificuldade em conseguir contato telefônico com a equipe. Sabemos que imprevistos acontecem, mas essa demora no atendimento inicial trouxe grande preocupação e risco para todos. Minha fala de hoje é, portanto, um apelo para que juntos, Câmara, Prefeitura e Brigada, busquemos soluções, seja revisão dos canais de comunicação, seja uma criação no sistema de plantão mais eficiente, para que a população tenha certeza de que, em qualquer hora do dia ou da noite, será prontamente atendida. Reforço o meu respeito pelo trabalho dos brigadistas e deixo aqui a minha disposição para colaborar no que for preciso, a fim de aprimorar esse serviço tão essencial para a segurança de todos nós. Ô Marcos, tem como você pôr o vídeo? Pessoal, no domingo, por volta das 10 horas da manhã, começou esse fogo, né, na vicinal sentido a usina, bem próximo da represa ali. Então a gente vê ali, que poderia ter ocasionado acidente, né? E na verdade o que acontece? Eu estava lá ajudando até a apagar esse fogo e os produtores comunicou que desde as 4 horas da manhã eles estavam ligando para o pessoal da brigada de incêndio e não estava conseguindo falar com o pessoal. E se tivesse ocorrido, tipo assim, se tivesse mais cedo conseguido falar com o pessoal e tivesse socorrido na hora certa, teria condições de apagar o fogo antes que chegasse tão perto da nossa cidade. E acabou que queimou até uma mata aqui próxima. Então, fica ali perto da fazenda do Acarajá, né? Então, assim, a gente pede medidas mais complementares, né? Que seja feito com mais seriedade, porque eu acho assim, que o fogo ele não espera. Quem tem a sua casa lá no meio do pasto, então é muito preocupante. É só estando no lugar da outra pessoa para sentir na pele mesmo. Alguns vereadores aqui passou, né, o ano passado aí ajudando também, né, na controle de queimada e sabe o quanto que isso daí é importante. Porque ali as pessoas têm toda uma vida dentro das suas vias rurais. Então, assim, a gente pede um pouquinho mais do Poder Executivo para que olhe com carinho e, se precisar da Câmara Municipal, a gente vai estar disposto a ajudar também, para que seja solucionado esse problema aí.
Outra coisa, eu também quero falar um pouquinho sobre a contratação, né, do médico fonoaudiólogo, porque está repercutindo bastante e já não é de hoje que a gente está ouvindo isso daí. Então a gente quer uma resposta do Poder Executivo, né, para que pode ser solucionado. Por quê? Tem crianças, pessoal, que desde novinho já vem com problema, né, de infância. O que acontece? Essa criança, ela sofre o quê? Problemas durante a aprendizagem, né? Então ela tem que passar por esse profissional. Então, se o pai ele não tem condições, às vezes, de pagar um convênio, o filho fica à mercê. Então, assim, fica complicada a situação da nossa cidade em relação a isso. Então, a gente pede que o Poder Executivo tome as suas medidas para que possa solucionar, porque o pessoal pede muito para a gente, para nós vereadores, porém, quem pode executar é o prefeito mesmo. Demais é só. Com a palavra, o vereador Valdair Benedito de Oliveira. Boa noite, amigos, nobres edis aqui, o pessoal presente, que nos acompanha através das redes sociais. Vou falar da indicação que eu fiz aí, dos fios. Até conversei com o pessoal de dentro da prefeitura ali, perto do nosso executivo, e falou, não, Valdair, faz que a gente sabe da onde partir, para onde começar, porque acho que já deve ter chegado em vocês também, muita gente reclama. É fio para todo lado pendurado, Nova General, no Flavinho de supermercado ali, e vários outros lugares. E bastante gente pediu, não, tem que dar um jeito, até conversei para o pessoal, nós não sabemos de onde começa. Então, fazendo a indicação aí para isso, vai chegar lá no executivo, até ele mesmo falou, não, chega lá que nós vamos fazer o que precisa aí para acabar com isso. E agradecer também o prefeito pela cobertura que foi feita lá na Escola Maida, que fiz uma indicação no começo do ano aí. E graças a Deus, muitas mães veio agradecer, que ficou muito bom lá, em época de chuva principalmente. É só isso, senhor presidente. Declaro encerrada a fase do expediente, aberta a ordem do dia com a seguinte pauta. Projeto substitutivo número 1/2025, de autoria dos vereadores Sinésio, Claudemir, Marcos, Rodrigo e Valdair. Ao projeto de lei número 8/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, referente ao regime único dos servidores públicos municipais. Submeto a segunda discussão, com a palavra pela ordem do vereador que dela queira fazer uso. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontra, os contrários se levantem. Aprovado o projeto substitutivo número 1/2025 ao projeto de lei complementar número 8/2025, em segunda votação por unanimidade de votos. Projeto de lei complementar número 6/2025, de autoria do senhor prefeito, que prorroga o Plano Municipal de Educação. Submeto a primeira discussão, com a palavra pela ordem do vereador que dela queira fazer uso. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado o projeto de lei complementar número 6/2025, em primeira votação por unanimidade de votos. Projeto de lei complementar número 10/2025, de autoria do senhor prefeito. Lei que regulamenta desconto em folha dos servidores do IPREM. Submeto em primeira discussão, com a palavra pela ordem do vereador que dela queira fazer uso. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontra, os contrários se levantem. Aprovado o projeto de lei complementar número 10/2025, em primeira votação por unanimidade de votos. Projeto de lei 48/2025, de autoria do senhor prefeito. Afetação da parte de um bem público destinado ao sistema de lazer para um bem público de uso especial. Submeto em única discussão, com a palavra pela ordem do vereador que dela queira fazer uso. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontra, os contrários se levantem. Aprovado o projeto número 48/2025, em única votação por unanimidade de votos. Projeto de decreto legislativo número 3/2025, de autoria do edil Elian Flores, subscrito por outros vereadores que compõem essa Casa de Leis. Título de cidadão salgadense, senhor Márcio Teixeira da Rocha. Submeto em única discussão, com a palavra pela ordem do vereador que dela queira fazer uso. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado o projeto de decreto legislativo número 3/2025, em única votação por unanimidade de votos. Vou fazer a segunda votação dos projetos de lei complementar, porque são duas.
Projeto de Lei Complementar número 6/2025, de autoria do senhor prefeito, que prorroga o Plano Municipal de Educação. Submeto à segunda discussão, com a palavra pela ordem o vereador que dela queira fazer uso. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontrem, os contrários se levantem. Aprovado o projeto de lei número 6/2025, em segunda votação por unanimidade de votos. Projeto de lei complementar número 10/2025, de autoria do senhor prefeito. Lei que regulamenta descontos em folha dos servidores do IPREM. Submeto em segunda discussão, com a palavra pela ordem o vereador que dela queira fazer uso. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se levantem. Aprovado o projeto de lei complementar número 10/2025, em segunda votação por unanimidade de votos. Declaro encerrada a fase da ordem do dia, aberta a palavra livre aos vereadores. Sinésio? Claudemir? Com a palavra o vereador... Não? Eduardo? Com a palavra o vereador Eduardo Rodrigues Nunes Frota. Boa noite, senhor presidente, nobres edis, pessoal que nos assiste aqui presente e os que nos assistem em casa. Queria comentar sobre a indicação, uma delas sobre o muro do clube ali, tá? Me chamaram para fazer uma análise lá e realmente a gente sabe que o clube não é uma propriedade pública, né? É uma propriedade de alguns sócios, mas fica em frente à escola. E realmente, né? Ali a estrutura está comprometida, tá? E pode acontecer algum tipo de acidente, né? Ou o executivo pode comunicar aos associados para que faça esse reparo, tá? Assim, a grosso modo está um desnível ali, ou um deslocamento de aproximadamente 7, 8 centímetros. Então é um negócio bem preocupante. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Jonathan César Santana. Boa noite, senhor presidente, nobre edis, público presente, a todos que acompanham nós pelas redes sociais. Hoje eu vim aqui, senhor presidente, só dar uma notícia para o povo sobre a emenda do Valdomiro, que já foi publicada no Diário Oficial, 170 mil da terceira idade, lá para colocação de ar-condicionado. É só, senhor presidente. Com a palavra o vereador José Donizete Carvalho. Senhor presidente, novos edis, todos aqui presentes, todos que nos acompanham pelas redes sociais, meu boa noite. Quero agradecer o pessoal da Brigada de Incêndio e pelo trabalho realizado nesse domingo, ao controle do incêndio. Também dizer o seguinte, pode ter tido sim uma demora, mas a localização também foi passada errada, que a hora que ligaram para mim de madrugada, o caminhão já estava lá do lado do buracão, só que estava do lado ao contrário, tinha que ter entrado pela represa. Então, a localização foi passada errada também. Se tivesse passado a localização, até aguardado o caminhão no local, ali perto da represa, tinha sido mais rápido. Mas meus parabéns à Brigada de Incêndio. Quero agradecer também o deputado estadual Valdomiro Lopes, pela emenda de 170 mil pela colocação do ar da nossa terceira idade. Isso é um sonho do pessoal da terceira idade há muito tempo, que vem promessas, deputado chegava, não sei se doava o dinheiro, o que acontecia, vai colocar, não colocou, então é um sonho da terceira idade. Espero que agora seja realizada a colocação do ar e que a terceira idade possa desfrutar daquele salão tão bom que tem ali. É só, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo Alexandre Bonito. Dando sequência, só para poder falar ao Zé Donizete, em relação à Brigada do Incêndio, os meninos têm que agradecer a eles mesmos, que eles estiveram junto com o pessoal da Arauco, né, também presente. Eu acredito que tem que ter um planejamento melhor. O pessoal da Arauco também deixou a desejar, você entendeu? A sorte que o pessoal da COFCO veio, ajudou também. Agora, a questão do horário, foi passado para mim, tinha 10 produtor rural na hora. Eles falaram que tentaram ligar para o pessoal da brigada,
não conseguiram. Então, eu não sei quem está mentindo, se é eles ou quem te passou a informação. Mas a questão é a seguinte, eu acho que é igual a gente está pensando, a gente tem que pensar lá na frente. Então, acho que a gente tem que sentar, prefeito, brigada de incêndio, pessoal da Arauco, pessoal da COFCO, para a gente poder se organizar melhor, porque... Uma parte, Rodrigo. Oi? Uma parte. Pode pegar. Ô Zé, sobre teu comentário aí, eu acho que vai ter alguma coisa meio errada nessa brigada. Tem uma pessoa que está recebendo pela brigada e até agora, do começo do ano até agora, não folgou nenhuma vez. Então, eu acho que o prefeito tem que tomar providência sobre isso. Posso responder? Que citou meu nome, né? A respeito de estar recebendo ou não, eu não sei te falar, porque eu também acho certo, se está recebendo tem que trabalhar. Então, daí não é problema meu, deve ser do prefeito. Agora, horário, quando o filho do Colombo ligou para mim de madrugada, que eu liguei para o Mané, acordei o Mané e estava dormindo, não era ele, era o espadaço que estava de plantão. Ele estava do lado do buracão, então já era um local indicado errado, porque tinha que entrar aqui pela represa, porque lá ele não conseguia passar, mas o caminhão estava no local lá. Então, o que eu tenho que falar para você foi isso. Ô Zé, o problema é nosso, sim. Se nós ganhamos para vereador, é para fiscalizar. Então, acho que nós temos que fiscalizar essa pessoa, sim. Pessoal, vamos terminar o assunto aí, Rodrigo, por favor. Pessoal, então, eu só peço assim, um planejamento melhor, né? A gente está aqui, a gente está debatendo, a gente só quer o melhor para a nossa população. E é isso aí, a gente tem que trazer a necessidade do nosso povo. E se eles estão pedindo para a gente poder se organizar, eu acho que tem que o executivo sentar, fazer um planejamento melhor, chamar as usinas, né, para poder conversar, porque chamar até mesmo os terceiros. Porque a questão é a seguinte, eu tenho um viveiro lá embaixo, eu vejo que tem muito caminhão pegando água lá. Então, assim, teria que montar um planejamento, por quê? Porque todo mundo pega água de graça da prefeitura, né? Então, acho assim, tem que montar essa brigada, tem que ser organizada, chamar os terceiros também para poder ajudar, porque quando está pegando fogo em alguns local, né, de terceiro, todo mundo quer, o terceiro quer que ajuda. Mas quando é na área do vizinho, muitas das vezes o cara não vai lá ajudar. Então, assim, cabe ao Poder Executivo formalizar isso daí certinho, para poder ter uma equipe para poder resolver esses problemas. Eu penso dessa forma, né? Porque quanto mais gente ajudando, mais fácil apaga o fogo logo. Só isso, presidente. Tem um requerimento da Assembleia? Requerimento recebido da Assembleia Legislativa. Requerimento. Requeiro, nos termos do artigo 165 do inciso 8º da 14ª Consolidação do Regimento Interno, que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações pelo aniversário do município de General Salgado, a ser comemorado no dia 15 de setembro. Requeiro ainda que, nesta data, manifestação desse ciência ao senhor prefeito, ao senhor presidente da Câmara Municipal, aos órgãos de imprensa. Justificativa. O presente propositura tem a honra de parabenizar o município de General Salgado pela passagem de seu 81º aniversário, celebrado em 15 de setembro. É ocasião oportuna para reconhecer a trajetória de desenvolvimento social, cultural e econômico que a cidade vem construindo ao longo de sua história. General Salgado se destaca pelo espírito comunitário e de sua população, pelo compromisso de suas lideranças e pelo constante empenho na melhoria e na qualidade de vida de seus cidadãos, servindo como exemplo de dedicação e progresso. Ressalta-se a importância deste município de participação exponencial no desenvolvimento do nosso Estado,
motivo pelo qual é fundamental vermos o nome desta importante cidade incluída nos anais desta casa. Sala de sessões em Valdomiro Lopes. Só encerrar o dia de hoje, parabenizar, como já fiz em sessão anterior, nosso município por 81 anos de emancipação política administrativa. E às vezes a gente escuta as coisas na rua e a gente fala, não, mas não pode estar falando uma coisa dessa. Uma pessoa falou assim, do comércio, falou assim que não teve festa no nosso município, porque a Câmara Municipal não assinou a lei para poder fazer a festa. Aí eu falei, mas como? Não tem nada a ver com a Câmara. Então a gente fica triste quando as pessoas tecem comentários inverídicos e, na verdade, só tentando denegrir a imagem de um vereador ou de qualquer colega aqui. Então eu desmenti na hora, falei, todos os vereadores foram favoráveis, até o comércio participou aqui, aonde a gente deixou em aberto que a Câmara poder devolver um recurso para estar fazendo a festa ou o aniversário, comemorando o dia, mas mesmo assim as pessoas às vezes persistem em insistir na mentira para poder denegrir a imagem dos vereadores do nosso trabalho aqui, sério, que nós estamos tentando fazer no nosso município. Mas assim, vamos caminhando, né? Quem está tacando pedra é porque está para trás. Nada mais havendo a tratar, agradecer a presença de todos, declarar encerrada a 13ª sessão ordinária do ano 2025, às 21h06. Boa noite a todos, vamos todos com Deus. Até a próxima.